Boa tarde, pessoal. Estou fazendo a resolução dos exercícios solicitados durante a aula da aula 5 sobre funções. Estou na página 49. O exercício 10 fala o seguinte: o número k é tal que a função g de x, x ao quadrado mais 1 dividido por 2x mais k, tem domínio. Então, se está falando do domínio, já está falando do x. Tem domínio x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 5. Então, qual é a restrição do x? Ou seja, quem que o x não pode ser? X não pode ser 5. Por que que o x não pode ser 5? Porque é um caso de condição de existência. Qual que é a nossa condição de existência? Que o denominador não pode ser zero. Então, a interpretação aqui necessária é a seguinte. Então, está falando que se o x fosse 5, o meu denominador ele iria zerar. E qual que é o nosso segundo mandamento da matemática? Jamais dividirás algo por zero. Então aqui o aluno teria que ter a interpretação seguinte, que para x igual a 5, ele zera a expressão. Por isso que ele não pode ser o 5. Mas se x igual a 5 zera essa expressão, portanto, quem que o meu x é? Ou seja, desculpa, quem que o nosso k vai ser? Ou seja, então, se eu troco o x por 5, então lá na condição de existência, eles tiraram o nosso domínio. Tá? Então, para 2 vezes 5 menos k, não pode zerar, não foi isso? Então, foi essa a restrição que eles deram. Tá? Portanto, aqui, ó, 10 menos k igual a zero, a gente tira, então, que o k é 10. Então esse é o valor de k, chegando, portanto, na letra E. A 11 vai ser no mesmo estilo, tá? Vamos para a 11? Vamos apagar a luz aqui para a gente fazer a 11, tá? Pessoal, então na questão 11, se os números reais A e B são tais que a função f de x tem domínios reais menos o menos 2. Então aqui você vai ter a mesma interpretação. Então quer dizer que se o x for 2, ele zera a expressão, que é algo que eu não posso ter. Então daqui eu já tenho uma equação, ó, que A vezes menos 2 menos 2b zera o meu denominador. Por isso que eu estou tirando do domínio. Então daqui eu tiro a seguinte equação: menos 2b menos 2a é igual a zero. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo, ó, por menos 2. Que aí fica mais 1a mais b igual a zero. Então aqui eu sei que o meu a é o oposto de menos b. Reserva essa equação. Duas variáveis. Aí ele fala também que o f de 1 é igual a 2. O que quer dizer f de 1 ser igual a 2? Se eu trocar o x por 1, a minha imagem dá 2. Então nós ficamos com a seguinte equação: a mais b vezes 1 mais 4, dividido por a vezes 1 menos 2b, isso tudo é igual a 2. Como o exercício pede para encontrar o valor de a vezes b, então tem que encontrar os dois valores, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, a mais b. Já vou trocar o meu a por menos b, tá? Então fica menos b mais 4, dividido por menos b, menos 2b, que é igual a 2. Aqui em cima b tira b, já posso cortar, né? Então nós ficamos com a seguinte equação, olha só. 4 dividido por menos 3b é 2. Vou multiplicar em cruz, menos 6b é igual a 4. Portanto, b vale menos 4 sextos, simplificando menos 2 terços. Que aqui eu estou dividindo por 2. Se o b é menos 2 terços, menos com menos, mais 2 terços é o a. Com isso, ó, quem que é o a vezes b? Então, 2 terços vezes menos 2 terços. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Chegando, então, portanto, na alternativa correta, a letra E. Ok? Agora vamos para a questão 14, de acordo... Pessoal, outro pedido, questão de número 14. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função f de x, cujo domínio vai de menos 3 a 8, bolinha fechada em ambos, e a imagem, o contradomínio, vai de menos 2
a 7. Né? De menos 2 a 7. No qual os pontos pretos destacados são os pontos em que o gráfico passa sobre o cruzamento das linhas, ou seja, da malha. São domínio e imagem. Seja K igual f de menos 3, f de menos 1 e assim por diante. Primeiro, eu não posso cancelar f de menos 3 com f de mais 3. Quer dizer que é a imagem para esse domínio, é a imagem para esse domínio. Então não necessariamente eles são opostos, então eu não cancelo. Então beleza, então para encontrar o K, eu vou encontrar a imagem de cada domínio, para depois somar. Aí ele pede o valor de x para o qual f de x seja K. Então vamos atrás do K. Então quem que é o nosso K? F de menos 3, então x é menos 3. Então se o x for menos 3, quem que é a minha imagem? A minha imagem é menos 2. F de menos 1, x é menos 1. Quem que é a minha imagem? Mais 3. F de 3. Quem que é a minha imagem? 6? Não, porque a bolinha é aberta. A prevalece a fechada. Então F de 3 vale 7. F de 4. Então x igual a 4. Quem que é a minha imagem? 4. Então menos 4. F de 5. Qual que é a imagem? A imagem é 2. Então, o nosso K vale, vou começar pelos positivos, viu? 3 com 7, 10, 12. 12 tira 6, dá 6, correto? Então, ele está falando aqui, ó, qual é o valor do x para que a imagem seja 6? Então, para a imagem ser 6, quem que é o domínio? O meu domínio é 1. Então, x vale 1. Chegando, portanto, na alternativa correta, letra E. Tá certo? Então lembra, domínio, imagem, domínio, imagem. Domínio horizontal, imagem vertical. Ok? A penúltima questão, que é 19. Se f é uma função real de variável real, tal que a imagem menos 5 dividido pela imagem mais 1 é igual ao domínio. É correto afirmar que o domínio de f. Então, para encontrar o domínio, eu tenho que encontrar a função primeiro. Tá? Então, primeiramente, vamos atrás da função. Como assim atrás da função? Vamos tentar isolar o f, que é a imagem da minha função. Então, para isolar o f, o que eu vou fazer aqui? Está dividindo, método prático, eu vou passar para lá, multiplicando. Então, fica x que multiplica f de x mais x. Domínio, imagem. Uma sugestão para você não se perder nessas anotações todas é troca o seu f de x por y. Só vai ficar mais fácil a sua escrita, tá? Que aí fica y menos 5 dividido por y mais 1. Isola a sua variável y, que é a sua imagem, tá? Vou passar esse elemento aqui para a esquerda. Então f de x menos x que multiplica f de x é igual a x mais 5. Para isolar o f, eu vou ter que colocar ele em evidência. Então fica f de x que multiplica, aqui o elemento neutro é 1, menos x, que é igual a x mais 5. Portanto, f de x, quem que é a minha função? X mais 5 dividido por 1 menos x. Então, esta é a função f de x que ele falou lá em cima. Então, na verdade, em vez de ele te dar a função prontinha, ele só fez um peguinha. Ele isolou o domínio. Meio que é como se fosse uma função inversa. Deixa isso mais para frente, calma. Tá? Agora, qual é o domínio dessa função? Ou seja, qual a sua condição de existência? Né? Meu denominador, nesse caso, não pode ser 0. Então, quer dizer que o meu denominador, 1 menos x, tem que ser diferente de 0. Portanto, x tem que ser diferente de 1. Então, esse é o nosso domínio. Domínio da função f são todos os reais menos o elemento reais menos o elemento número 1. Chegando, então, na alternativa correta, letra E. Tá certo? Agora a gente vai para a última questão, que foi a 20 aí que pediram, tá bom? E aí, galera, vamos terminar então aqueles exercícios? Questão 20.
uma questão da FUVEST. Você tem que pensar, imaginar em números aí, viu? Seja f uma função tal que f de x vezes y é igual a f de x vezes y. Eu não sei quem que é o f de x, eu não sei quem que é o y. Então ele vai assumir valores de acordo com a sua necessidade, tá? Então quer dizer que o x que eu usar aqui é o mesmo x que eu uso aqui. O y de cá é o mesmo y de cá, tá? Então, por exemplo, ele te fala que f de 300 é igual a 5. Então, f de 300 é igual a 5. Quem que é esse 300 para você? O 300 está fazendo o papel de x vezes y, tá? Então, quais são os dois números multiplicados que dão 300? Você pode pensar que tem várias opções. 15 e 20, 10 e 30, 3 e 100, tá? Só que eu vou escolher esses dois números já pensando na pergunta. Qual que é a nossa pergunta? Qual é o valor de f de 700? Então, pensando aqui, ó, em dois números multiplicados, que dão 300, e um deles repetindo para a multiplicação dá 700. O que eu pensei aqui, então? Um exemplo, uma situação, não tem só essa, tá? Então, se eu falar aqui, ó, x é igual a 10 e y é igual a 30, para que eu tenho 10 vezes 30, 300. Então, quer dizer que, vamos pegar aqui então, ó. Então, quer dizer que x f de 10 vezes 30 é igual a f de 10 dividido por 30. F de 300 eu sei que vale 5. Então daqui eu consigo tirar que f de 10 é igual, isso daqui para nós vale 5 vezes 30. Então eu chego na seguinte conclusão, que f de 10 é igual a 150. Esse f de 10 para mim está fazendo o papel do f de x, não é isso? Então daqui eu vou agora dois números multiplicados, tal que x mantenha 10. Essa é a jogada, porque quando eu for fazer f de 10, eu tenho um valor de f de 10. Esse é o segredo. Então, por exemplo, se você tivesse feito x20 aqui também seria 20. Tá? Então você vai manter esse padrão, porque essa é a ideia. Então, se eu faço x10, obrigatoriamente aqui meu y vai ser 70, porque a multiplicação tem que dar 700. Então a gente chega que f de 10 vezes 70 é igual a f de 10 dividido por y, que vale 70. Então f de 700 é igual a f de 10, 150, dividido por 70. Manda aqui, ó, simplifica, chegando em 15 sétimos. Então essa é a resposta final. Chegando, portanto, na letra A. Mas rapidinho, olha só. Tá, Henrique, então se eu tivesse feito com outros números, se eu tivesse feito com 20 vezes 15, né? Então 20 vezes 15. Eu ficaria com f de 300, que é 20 vezes 15, tá? Vamos ver se, acho que eu consigo colocar aqui, ó. Então ficaria ali, ó. Então f de 300, que é 5, ficaria f de 20 dividido por 15. Então a gente chega na conclusão que f de 20 é igual a 75. Então agora, quais são os números multiplicados que dão 700? Sendo que o x é 20. Se o x aqui for 20, y é 35. Porque aí fica 20 vezes 35 é f de 700. Quem que é o f de 700? É o f de x. Quem que é o x? F de 20. Quem que é o f de 20? 75 dividido por y. Quem que é o nosso y? 35. Divide aqui em cima e embaixo por 5. Na parte de baixo dá 7. Na parte de cima dá 15. Então você chega na mesma resposta. Então essa você tinha que ter essa análise, esse pensamento em quais multiplicados dariam certo para nós. Tá ok? Tranquilos, pessoal? Não esqueçam, sexta que vem
a gente pega a parte de função afim, tá bom? Bons estudos diários e até a próxima, galera!